E aí pessoal, tudo bem? Luiz Felipe aqui, de volta no nosso quadro Vamos Desenhar Barcos. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que é muito recorrente nos nossos cursos. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, muita gente tem dúvida. Então a hora chegou da gente falar sobre semelhantes, embarcações que você usa como referência nos seus projetos, nas suas projeções, nas suas ideias de como que você vai começar um barco do zero. Então a gente vai usar essas referências e elas vão ser muito úteis para você. Vamos lá! Então a gente começa esse processo procurando exatamente o barco que parece mais com aquele que você está interessado em desenhar. A gente não cria nada, então é importante que você saiba quem já fez algo muito parecido com o que você está querendo fazer, para então você poder se inspirar corretamente. E aí surge uma dúvida muito grande: por onde começar essa pesquisa? Bem, o computador é nosso maior aliado nessa busca. A gente não precisa mais recorrer a bibliotecas e centros de pesquisa para procurar as embarcações que a gente quer ver. Basta uma pesquisa no Google e você vai achar rapidinho embarcações que parecem muito com as suas. Vamos supor, por exemplo, que você esteja procurando um day sailor. Já parou para pensar quantos barcos de uso diário, diurno, você consegue achar? É muito barco, gente. E não vai ser porque você não achou que você vai ter que começar do zero. E se você está pensando que você é capaz de começar a projetar sem nunca ter visto, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva. É muito difícil você dar uma de Picasso e começar a fazer algo que ninguém nunca jamais tentou. Então vamos começar a procurar as embarcações que você pode ver por aí que sejam parecidas com a sua e começa a se inspirar, porque esse é a maior riqueza desse processo, é você conseguir saber que você pode beber da água de outros projetistas, ou seja, se apoiar no ombro de gigantes, como já dizia Isaac Newton. Então é isso aí, galera, vamos tentar começar a fazer esse processo, tá legal? Mas Luiz, tem algum risco de eu copiar uma embarcação? Bom, não. É muito difícil você conseguir pegar um projeto de alguém que já tenha feito alguma coisa e simplesmente copiar, cuspir aquilo ali dentro do seu programa de modelagem. Provavelmente, e eu digo assim, provavelmente com bastante certeza de que isso vai acontecer, você vai tentar copiar e o que vai sair no seu computador, na sua prancheta, é um barco totalmente diferente, mas muito inspirado naquilo que você viu. Então não se preocupe quando a gente falar para você, olha, procura um barco que seja parecido com o seu e copia. Porque essa cópia, na verdade, ela é muito mais uma inspiração do que de fato uma cópia. Então não se preocupe, pode ir atrás do barco que você acha mais bonito, pega esse barco e tenta reproduzir as linhas dele. Mas mais importante do que isso, tenta pegar as proporções que ele traz para você. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre concepção, sobre a concepção do projeto. O mais importante para a gente, quando estamos procurando barcos semelhantes, é entender quais as proporções são mais significativas para você. E aí é que entra essa questão do semelhante. Porque, muito provavelmente, todos esses projetistas que fizeram barcos próximos estão usando um padrão. E você tem que descobrir que padrão é esse. Mas afinal, Luiz, onde esses semelhantes são úteis no nosso projeto? Bem, o semelhante é útil desde a parte que você está tentando definir o tamanho do casco, o tamanho da boca, o calado, a borda livre, até você entender como que ele dividiu a estrutura do barco. Porque você pode muito bem pegar uma regra, por exemplo, e tentar fazer os cálculos, fazer uma planilha, tudo isso. Mas isso leva muito tempo. E para muitos dos barcos que a gente tenta desenvolver, principalmente os miúdos, que provavelmente é onde vocês vão começar, eles são muito simples em termos de estrutura e muita gente já superou essa necessidade de ter que fazer os cálculos de viga, de resistência, de materiais para cada um deles. Eu não estou dizendo que você não vai ter que fazer isso não, tá? Em alguns casos é bastante necessário, inclusive quando você tem alguma parte muito intrincada, assim, que exige um pouquinho mais de cuidado. Mas, em geral, para as estruturas mais típicas e os barcos mais comuns, como caiques a remo, por exemplo, barquinhos à vela, etc., você pode muito simplesmente copiar a estrutura, a topologia estrutural
de embarcações próximas, semelhantes, que usam o mesmo método construtivo, que usam os mesmos materiais ou que tenham tamanhos semelhantes. Então, aí, nesse caso, vocês vão procurar exatamente embarcações que tenham o mesmo espaçamento ou que tenham formas parecidas. Né? Lembra que o mais importante para vocês selecionarem os semelhantes é o tipo da embarcação. E aí vocês fazem as ressalvas necessárias para então poder fazer a adaptação no seu projeto. Então, mãos à obra, vamos tentar ver o que a gente acha aqui. Beleza, pessoal? Então, a gente vai tentar agora fazer uma pesquisa simulando, né, como se a gente estivesse pesquisando semelhantes na internet para o nosso projeto de um barco aberto, sem cabine, que vá navegar aí na região de Angra, Paraty, né, aqui na costa verde, né, do Rio de Janeiro. Então, a gente supondo poucas premissas, né, e sabendo, evidentemente, que o nosso barco tem que ter mais ou menos 22 pés, 22 a 26 pés, que ele tem que ser um barco com uma cabine muito minimalista, a gente começa a procurar coisas usando palavra-chave. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos botar no Google, né, o nosso grande amigo dessa hora é de fato a máquina de pesquisa, né, máquina de busca como o Google, e a gente vai tentar então embarcação. Não, vamos tentar em inglês, que sempre ajuda melhor. Então, day sailor 22 feet, né? 22 feet. E aí olha lá o que aparece pra gente, né? Imagens, né? Sempre imagens ajudam a gente a entender um pouco melhor a forma que a gente está procurando. Então veja só, a gente acha aqui no Small Boats, né? Big Fun, No Fuss, Sounding Online. Olha esse barquinho clássico aqui, né? Claramente é um day sailor, a gente está vendo aqui na foto. E a gente começa a descobrir já nas informações que a gente tem a procedência, né? Quem é o projetista. A gente está vendo que provavelmente isso aqui é um site informativo, né, sobre o barco, não é do projetista. Mas a gente vê essa foto aqui, inclusive está em baixa resolução, né? Quer dizer, não está numa resolução tão alta. Então a gente procura coisas um pouco melhores. Aqui normalmente o Google mostra pra gente pesquisas relacionadas, né? Então a gente olha aqui, ó, o mesmo barco, né, com um pouquinho mais de resolução, né? Então a gente começa a procurar. Também tem outro site, Zane Yacht Design. Então provavelmente esse cara aqui é o desenhista desse barco. Vamos lá olhar? A gente clica, ele abre uma nova janela. Olha aí. Provavelmente esse cara aqui, então, é o projetista desse day sailor. É um barquinho que agrada bastante, porque, pelo menos para a nossa expectativa, a gente está buscando uma linha mais clássica, que é bem o que esse projeto está entregando. Então, assim, visualmente, a gente consegue já ter uma boa ideia do que que a gente vai fazer. Então, eu quero um barco que seja próximo do Zern Design, né? Então, quero que um barco seja estilo SOT, né? Ou seja, espírito da tradição, né? Spirit of Tradition em inglês. Que é bem esse tipo de barco aqui, por exemplo, né? Pode ser que o seu caso seja outro, mas vamos dar uma explorada. Então, a gente chegou no site do projetista, a gente começa a procurar referências. Olha aí, já achamos aqui as especificações gerais, né, do nosso barco. Ele tem 22,9 pés, ou seja, dentro do que a gente está esperando de tamanho médio, né, para essa nossa referência. É uma boca. É importante a gente ter uma das informações mais relevantes para a gente, porque nesse caso a gente está procurando ainda uma relação adimensional entre a boca e o comprimento, né? O comprimento e a boca, que a gente chama de razão de aspecto, né? Temos aqui o calado, o deslocamento da embarcação, comprimento de linha d'água, e aí tem alguns dados que a gente pode ou não usar. Por exemplo, aqui ele fala de ballast, né? Ou seja, qual o lastro que ele leva. Provavelmente é um barco que leva lastro porque ele já tem um comprimento razoável, e ele é uma embarcação que pode ter então
contrapeso para evitar que ela vire, né? Que ela aderne muito mais do que o necessário e aí você cai na água, entre água a bordo. Então você não quer isso, então você coloca um lastro, você prevê um lastro. E isso vai ser uma informação importante no futuro. Mas para a gente, por enquanto, né, a gente está procurando informações básicas ainda, não é tão útil. Sail Area, muito importante, aqui ele dá em pés quadrados, mas a gente tem que converter esse dado aqui. Se você não estiver familiarizado aí com a unidade imperial, a gente vai usar um programinha, vai usar um site, né, para fazer a conversão de pés quadrados para metros quadrados, vai dar para a gente uma sensibilidade maior. Ou você vai usar o pé quadrado aí para todas as embarcações que você for comparar. O importante é você ter uma noção também, então, da área vélica, né, que esse número dá para a gente. Então, potência, né, disponível em vela aí para a nossa embarcação. Então, tudo isso aqui é novidade. A gente não sabe nada ainda na nossa embarcação. A gente tem uma ideia só do comprimento, mais ou menos, que a gente quer. E a partir daí a gente começa então a nossa busca, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então a gente está no site do designer. Vamos procurar se a gente tem, por exemplo, mais, né, temos bastante foto, mas vamos ver se a gente tem, por exemplo, um desenho, né? O desenho para a gente é muito legal. Eu acho que nesse caso aqui, vamos ver se a gente tem aqui. Eu acho que a gente não vai ter muito mais informação do que isso só sob demanda. E aí a gente fica um pouco limitado. Mas não tem problema. O mais importante, sem dúvida nenhuma, são esses dados aqui. E aí o que a gente faz? A gente vai tentar pegar e padronizar a quantidade de dados que a gente vai usar. Inicialmente, e eu vejo muita gente falando sobre isso, é difícil de você conseguir um padrão com muitos dados, muitas informações de todos os barcos. Por isso que o desenho às vezes é relevante, né? Quando você não tem, por exemplo, eu não tenho o pontal, eu não tenho a borda livre, eu não tenho, sei lá, comprimento entre perpendiculares, na verdade é linha d'água, né? Às vezes ele não dá. O que fazer, né? Bom, nesse caso é muito útil você tentar estabelecer o máximo de conexões possível de cada barco. Então vamos tentar outro barco aqui, vamos procurar um outro barco para a gente dar um outro exemplo, né? Vamos experimentar um barquinho um pouco mais moderno, talvez, né, esse Cruising World é uma revista, esse barquinho aqui tem cara de ter sido avaliado. Vamos entrar no site da revista e aí a gente vai procurar esse. Deu 18 barcos pequenos para o velejador de final de semana, né? O Weekender que ele dá. Então o Marblehead 22 está aqui, que foi o barco que a gente acabou de ver. Catalina 22, olha aí, já é uma outra opção, um pouco mais moderna, provavelmente em fibra. E esse barco que a gente estava namorando antes, 22 pés também, Hunter. Vamos entrar no site do fabricante ou do projetista, né? E aí, às vezes você se depara com um site em branco assim, quer dizer, ele provavelmente está refazendo o site, está 2021 aqui, ou ele automatizou isso aqui e não está mais operando, a gente não sabe, mas não apresenta a informação que a gente precisa. É um pouco frustrante, sem dúvida, mas a pesquisa é assim mesmo, ela é muito minuciosa. A gente costuma dizer que você precisa de mais de 100 barcos, né, para poder ter um bom banco de dados para fazer a sua análise. Então, assim, é claro, eu achei 10, eu achei 15, não dá para fazer? Claro que dá, mas o seu resultado ele é muito menos preciso do que o que você teria se tivesse uma amostra maior, ou seja, um número de barcos maior. Vamos procurar aqui, esse barco também é bastante diferente, tem 2 mastros aí, né? Aí entramos aqui no site do projetista, Swallow Yachts, legal, vamos ver se a gente acha o barco que a gente estava procurando. Certo aí, Bay Raider Expedition, beleza. Vamos clicar em cima dele e vamos tentar entender se o fabricante projetista libera informação sobre ele. Olha aí, barquinho bacana. Ele apresenta pra gente o que? Básico, né, gente? Comprimento, boca, peso. E aí aqui vale uma ressalva, tá? O peso, ele nem sempre é o peso igual ao deslocamento, ou seja, esse peso aqui, ele pode ser o peso do barco
vazio. Ele não deu mais nenhuma informação. 520 quilos, muito provavelmente não é o deslocamento do barco, tá? 520 quilos provavelmente é o peso dele mesmo, ou seja, madeira, mastreação, ferragens, etc. Então isso compromete porque você não consegue avaliar qual que é o deslocamento, né? E aí as análises que você faz com o deslocamento não podem ser feitas usando esse peso, tá? Isso é importante. E aí tem umas técnicas que a gente mostra de como que você aproveita essa informação aqui para fazer os seus cálculos de referência, tá? Mas ele dá uma outra informação aqui que o outro não dava, muito provavelmente por uma questão muito simples. Ele dá calado com a bolina para cima e calado com a bolina para baixo. Então, draft up, draft down, né? 0,25 metros e 1,42, ou seja, ele aumenta naturalmente quando você coloca a bolina para baixo. Isso é uma referência interessante quando você está trabalhando com barco de bolina, que parece ser esse caso, né? Se ele fosse um barco de patilhão, que provavelmente era o caso da embarcação que a gente viu anteriormente, ele não tem por que dar isso, né? Você tem um calado fixo. E dá, naturalmente, aí nossa área vélica, ou seja, 17,7 metros quadrados. Aqui já está em unidades do sistema métrico, perfeito? E dá vários vídeos, para a gente não é útil, porque a gente não está querendo comprar o barco, a gente quer usar como referência. E, tá vendo? Ele também não dá o desenho. Muito poucos, né, poucos projetistas oferecem o desenho, arranjo, né, que seria uma outra referência importante para a gente fazer a análise, por exemplo, de um espaço interno, de distribuição, né, mas isso é realmente uma coisa um pouco mais difícil da gente encontrar, tá? A gente está aqui no site do Cabinho, né, para quem não conhece, o Cabinho é um dos projetistas mais importantes aí do Brasil, né, um dos caras mais relevantes para a náutica brasileira. Vale sempre falar sobre ele. Qualquer dia desse a gente vai fazer um vídeo sobre essa trajetória, sobre essa história dele. Quem sabe até a gente consegue conversar com ele, a família e tal, que mora até fora do Brasil hoje. Mas enfim, o site deles é esse aqui, yachtdesign.com.br. E vocês podem ver, por exemplo, uma lista de planos, né? Uma lista de projetos que eles têm. E aí a gente vai procurar qualquer embarcação. A gente está procurando um Day Sailor, vamos olhar o Pop 20, por exemplo. Vamos ver se ele ainda tem. Acho que tá aqui, ó. Ops, Pop 20. Aqui na errado. Pop 20 é um barquinho de 20 pés, né, um pouquinho menor do que a gente estava olhando, mas é só para mostrar para vocês como é que ele distribui nessas informações. Ele bota um monte de foto, observa que o Cabinho já bota mais desenhos, né, sobre a embarcação, já faz um layout de convés, já é mais fácil também para a gente poder observar aí, né, como é que ele distribui, gaiutas, né, a entrada da cabine, a distribuição de cockpit, né. Esse aqui é um barquinho um pouquinho mais antigo. Vamos lá, por exemplo, ó, ele dá layout, né? Layout ele mostra, tá vendo? Então é um projetista que apresenta o arranjo interno da cabine do barco, né? Dos barcos que ele faz, esse aqui é só um exemplo, e as dimensões, olha lá, comprimento total, ele dá tanto em metros quanto em pés, comprimento da linha d'água, boca, né? Aqui ele já dá o pontal, 1,30 m, legal, funciona muito pra gente, e o deslocamento, olha aí, 960 kg. E a área vélica, 18 metros quadrados. Perfeito? Ele ainda mostra pra gente qual que é o tipo de construção, mas em geral isso aqui não é uma informação que seja muito difícil da gente saber. Os projetistas em geral, apesar de não colocarem aqui claramente como o Cabinho coloca, eles mostram pra gente como é que funciona essa construção simplesmente pelo barco. E aí a gente pode ver vários outros barcos dele, né? Então se a gente voltar lá na lista de planos, olha quantos barcos a gente tem à disposição para ver, né? Então, Pantanal 25 pode ser uma referência legal, né, para a gente olhar aí o layout, olha como é que ele é mais moderninho, né? Layout de convés, cockpit mais aberto. Isso aqui me atende melhor, então, beleza, então eu não vou olhar o Pop 20, vou olhar o Pantanal 25, né, já que está mais dentro da nossa faixa de semelhantes. E é uma embarcação mais moderna também, né? A gente está procurando deixar o nosso desenho mais up-to-date, né? Mais atualizado. Então vamos se inspirar em coisas mais recentes. Olha aí, uma embarcação que tem mais área interna, né? Da cabine.
E as dimensões? Vamos olhar as dimensões, que é o que a gente quer. Comprimento total, comprimento da linha d'água, boca, pontal, né? Ballast, olha aí, mais uma vez, essa embarcação aqui usa lastro, né, para não emborcar. Pesa, aqui ele já mudou, olha, botou o peso dela é de 1000 quilos, né? Não é o deslocamento, tá, gente? Então, vamos estar atento aqui, isso aqui. Standing headroom, isso aqui já é mais relevante para quem? Para quem está comprando, né? Para quem quer um conforto um pouco maior, já vai saber que tem num barco de 25 pés, pontal não, desculpa, um pé direito de 1,70 m e a área vélica, né? É claro, a gente vai usar esse standing headroom mais à frente aí quando a gente for desenhar o nosso arranjo e tal. Vou definir a altura da cabine para definir se o nosso design está bonito, se ele tem um conforto, qual que é o seu objetivo, né? Isso é muito importante. Aliás, cabe a gente falar um pouquinho sobre o objetivo, né? Afinal de contas, toda essa pesquisa que você está fazendo de semelhanças, ela tem que se basear no seu objetivo. Então, não adianta a gente ter uma centena de barcos se esses barcos não têm um objetivo em comum, né? Então, o objetivo em comum ele é relevante para quando você tem essa pesquisa em curso. Se você não alinhar os objetivos, você vai ter uma série de embarcações que, apesar de terem comprimentos parecidos, elas não vão te atender, porque elas vão ter muitas características desiguais, vão ter ali posicionamentos, né, do projetista diferentes, e aí você vai começar a criar uma confusão mental aí, né, na sua cabeça como projetista, que não vai te levar a lugar nenhum. Então a gente tenta concentrar sempre, né, partindo aí do pressuposto que você saiba o comprimento do seu barco, mas principalmente o objetivo em comum, né? Porque assim você sabe o comprimento, mas sabe que você está procurando passar um final de semana com os amigos sem precisar pernoitar a bordo, que você quer um barco aí que tenha uma linha clássica, que seja bonito por fora, né? Quer dizer, não seja um barco de trabalho, né, adaptado, enfim, coisas que você consiga olhar para o barco e saber comparar um com o outro, né? Não adianta a gente pegar um barco moderno desse como o Pantanal 25 do Cabinho, por exemplo, que é um barco super moderno, né? A gente olha as linhas dele aqui, olha, né? E depois abre lá um Marblehead 22 e um barco super clássico. Não tem nada a ver, né? Apesar de, legal, um barco para velejar diuturnamente, mas eles têm linhas diferentes. O propósito da pessoa que compra, que se interessa por esses barcos, são totalmente diferentes. Então a gente vai estar comparando aí laranja com banana, né? A gente tem que comparar bananas com bananas, né? Laranjas com laranjas, né? É uma fruta. Enfim, só para a gente ter essa noção aí. Ou pior, né? A gente não comparar um barco como esse com... vou procurar aqui um outro barco de 22 pés, né? Vamos botar aqui, ó. 22 feet sailboat, né? E vai aparecer uma porção de coisa, olha lá, né? A gente vai estar aqui com olha isso aqui é um barco de 22 pés para cruzeiro, não é isso que eu quero, é um barco super cabinado, né? Um barco que não tem muita referência com o que a gente está procurando. Esse outro aqui é um Ranger 22, clássico barco, né? A gente pode até fazer um vídeo um dia falando só sobre ele. Tem muita história, velejei muito nele também. Barquinho gostoso, mais antigo, né? Então não atende, porque é um barco de regata, não tem conforto. Você não vai sair para passear com ele com conforto, tem um cockpit muito pequenininho. Então não é o que a gente está procurando, tá? Eu arranjei 22 de novo, né? Aqui também outro exemplo de um barco que não vai atender a gente para essa expectativa que a gente tem por enquanto, né? Porque é um barco clássico, mas é um barco de cabine, é um barco que, legal, dá para sair para velejar de dia, dá, mas você vai gastar muito mais dinheiro com isso. Talvez isso aqui até seja o menos distante do que a gente está procurando, mas ainda não é, né, a expectativa que a gente tem principal, tá? Além de muitas outras, né, diferenças. Então não é difícil, tá, achar semelhantes, mas a gente tem que ter em mente que a gente está procurando embarcações que sejam parecidas em termos de objetivo, em termos de expectativa que você tenha com o barco, para o uso desse barco, tá? Então, dito isso,
mãos à obra aí, porque a gente tem muita informação para colher, né? E é um garimpo mesmo, tá, gente? Não adianta a gente ter vou conseguir rapidinho. Não é uma pesquisa, e a gente tem muitos alunos que se frustram muito com isso, né? Quer dizer, pega 2, 3 barcos ali, aí usa meia dúzia de informação. Gente, não vai funcionar, tá? É difícil mesmo, talvez seja uma das partes mais divertidas, tá, de você projetar, porque assim você conhece muitos novos barcos, né? Então você se apaixona por alguns, aí você, puxa, quero fazer meu barco desse jeito, quero fazer meu barco de tal outro jeito, porque eu gostei do projetista tal e tal. Então é importante ver bastante barco. E se você não tem essa experiência de pesquisa, é importante começar a fazer, porque você vai fazer isso ao longo de todo o projeto, tá? É uma coleção de informação. Queria mostrar para vocês agora uma ferramenta muito legal para a gente pesquisar semelhantes, visualmente, né, em termos de inspiração, que é o Pinterest, né? A gente usa muito, aliás, quem gosta de fazer artesanato, quem tem um hobby aí, já ouviu falar, né, sobre o Pinterest, e é uma ferramenta muito bacana porque você coleciona imagens, né? Então, olha aí, você tem centenas de informações, né? Quando você entra, cria uma conta lá no Pinterest, não vou mostrar como é que faz, mas é muito simples, você entra no pinterest.com, né? E faz, quase uma rede social de inspiração. Então é bacana que você coleciona o que você gosta, então o que você curte ver vai aparecer aqui. Quanto mais coisas você procura, mais informações aparecem. Então vocês veem que tem coisas sobre barco, tem coisas sobre marcenaria, né, coisas sobre desenho. Então tem muita informação, é bacana. Vamos olhar aqui, ó. A gente estava olhando aí sobre clássicos, né, sobre embarcações clássicas, day sailors. Olha só quanta coisa aparece, né? A gente clica numa imagem e aí você, quero adicionar a minha pasta aqui, novos clássicos. Legal, você clica aqui, salva. Depois você consegue ir lá e abrir a sua pasta e verificar quais as informações que você colecionou. Então, às vezes você passa horas aqui, realmente horas, tá, gente? Colecionando coisas. Eu gostei desse barquinho aqui, né? Pequeno barquinho dinghy. E eu vou salvar na minha pasta que eu tenho aqui. De um dinghy de 12 pés, né? Vou salvar ele aqui porque eu quero depois me inspirar nisso aqui no plano vélico. Quero olhar quem que é o projetista. Às vezes é o projetista mesmo que publica. Isso é muito legal. Então às vezes você consegue o contato, como é uma rede social. Às vezes você faz contato com o próprio projetista ou com o próprio estaleiro que está fazendo o desenho, tá? Então é muito gratificante você ver. E normalmente é importante porque você escolhe as suas referências realmente de forma visual. É uma escolha puramente por emoção, não é nem muito racional, né? Claro, às vezes você realmente está precisando de uma referência específica sobre alguma coisa. Aí você vai lá e escreve, né? Ele é muito preciso também na escolha das imagens. Ele usa a máquina de busca do Google, né? de máquinas de busca muito poderosas, né? Para refinar a busca. Então é muito perfeito nesse sentido. Mas olha só, isso aqui é o CLC, né? O camarada da CLC Boats. Uma referência super importante, não é ele que incluiu, mas de repente você encontra uma outra referência, ele abre numa outra janela. Depois eu busco aqui, mas legal, quero salvar em clássicos, vou salvar, né, essa embarcação aqui dele, que é um Scary provavelmente. Os kits dele são muito bacanas, vale dar uma olhada depois lá. Enfim, é muito legal a gente começar a colecionar, criar os seus cadernos no Pinterest e começar a colecionar suas referências, porque são muitas mesmo, gente. Assim, coisa, olha aqui, ó. Para quem não conhece de vela, por exemplo, quero conhecer mais de vela para saber o que eu vou colocar na minha embarcação. Olha aí, tem uma referência aqui. Vou colocar em Day Sailors, que é outra pastinha que a gente tem, né, para poder selecionar uma vela mais legal. E aí ele começa a mostrar outras referências de vela. Olha lá. Se eu não quero, eu volto aqui para a pasta do John Harris, né, para a foto do John Harris, continuo verificando os meus Day Sailors, ó. Então, gente, é lógico, você pode perder muito tempo aqui e não chegar em lugar nenhum, porque é muito fácil se perder,
Mas se você tem um objetivo em mente, eu quero muitas referências sobre como que o John Harris lá na CLC está projetando os barcos dele, como é que ele pensa o arranjo. Então vamos lá, clica nas referências dele. Esse aqui, inclusive, eu estou seguindo, é a página do Chesapeake Lightcraft, ou seja, o CLC, que é a página que faz esses barcos. Pô, se eu clicar nele, eu vou ver tudo que eles já publicaram aqui na rede, né, no Pinterest, ou que colocaram aí na internet, que o pessoal colecionou, que eles já adicionaram à conta deles. Olha aqui que legal. Já fizeram um estudozinho de conceito para um novo day sailor. Pode me ajudar? Um desenho como esse, ele já bota aqui, tá vendo? O arranjo para a pessoa poder remar, para velejar, um plano vélico básico. Eu posso salvar. Vou salvar aqui na minha pasta de novos clássicos, ó. Legal. Tá salvo, depois eu vou lá, se eu clicar em cima dela, ele vai mostrar aqui para mim, né? Todos os barcos que a gente já salvou em diversas pesquisas falando sobre clássicos. É claro que eu estava interessado em quê? Estava interessado em embarcações que fossem exatamente próximas de um Spirit of Tradition, né? Claro que às vezes a gente acaba errando, mas em geral são embarcações clássicas, olha aí, né? Embarcações que têm alguma linha que se assemelham a uma embarcação clássica, enfim, é muito legal, é coisa de você perder horas e horas aqui pesquisando novas embarcações, novos conceitos, quebrando a cabeça mesmo. Olha, aqui a gente já viu um arranjo vélico diferenciado, né, com uma armaçãozinha escuna, um barquinho pequeno. Pô, isso aqui é super legal, gente. Vamos salvar, né? Salva aí para você poder não perder essa referência, tá ok? Então fica a dica do Pinterest, para quem não conhecia, esteja apresentado, faça sua conta e começa hoje mesmo a fazer a sua coleção de embarcações novas, certo? Estamos aí, isso aí pessoal.